Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, pastor Rômulo Rosenberg, seu professor de teologia. Vamos continuar nossos estudos de cartas universais ou cartas gerais, também chamadas de cartas católicas. Uma vez que já estudamos a carta aos Hebreus, passaremos agora para o estudo da carta de Tiago. E quero convidá-los para a leitura do primeiro capítulo desta carta. Tiago, capítulo 1, também versículo 1. Vamos compartilhar então essa leitura. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai logo, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E damos então assim continuidade ao nosso assunto, logo após a leitura. E vamos, a princípio, saber quem é o autor dessa carta, né? Vamos estudar quem é o autor dessa carta. Muito se especula, né, acerca da autoria da carta de Tiago. Mas a carta, ela traz assinatura, e a assinatura é de Tiago. O Tiago que assina essa carta,
não é outro Tiago, senão Tiago, irmão de Jesus Cristo, o Senhor. Nós sabemos que algumas correntes teológicas, algumas correntes cristãs, sobretudo a tradição católica, afirma que José e Maria não tiveram filhos. Isso é um engodo, isso não é verdade. Uma vez que Maria ela concebe a Jesus Cristo em virgindade, de forma sobrenatural, concebido pelo Espírito Santo, Maria e José eles vão ter ali uma vida totalmente normal, uma vida conjugal normal, e esse relacionamento de marido e mulher com certeza deu à luz a filhos. São muitos os textos bíblicos os quais nós nos alicerçamos para trazer essa opinião. E essa é a opinião da igreja protestante, da igreja evangélica. Nós acreditamos que José e Maria tiveram ali uma família constituída de mais filhos, irmãos e irmãs de Jesus Cristo, como ensinam os evangelhos. Se não, vejamos o que diz sobre isso os evangelhos. Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? Mateus 13, 55 e 56. Ainda Mateus 12, 46 diz o seguinte: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Ainda Lucas 8, 19. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Marcos 3, 31 e 35. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus. Este é meu irmão, esta minha irmã e minha mãe. E também Hebreus 2, versículo 10 e 11 diz o seguinte: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto os santifica, quanto os que estão santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Aqui em Hebreus estão falando do contexto mais geral, né? Mas João 7, versículo 3 a 5 diz também: os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo as coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os irmãos criam nele, nem os seus irmãos criam nele. João 7, versículo 3 e 5. Tá? E temos outras referências, né? Em especial, nós temos aqui em Atos, Gálatas e assim por diante. Gálatas 1,19 é muito pertinente. Diz assim: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Será que precisa ficar mais claro, irmãos, que Jesus teve outros irmãos e irmãs? Que Jesus ele não foi o único filho de José e de Maria? Ele teve seus meio-irmãos, e entre eles nós podemos ressaltar Tiago, que é o autor dessa carta a qual nós estamos nos referindo. E por que a gente pode declarar que Tiago é o autor da carta de Tiago? É porque o Tiago apóstolo ele não teve um ministério muito pertinente, mas ou pelo menos não teve muito aparente, né, irmãos? Essa seria a melhor colocação. Já
Tiago, ele vai se tornar mais tarde um dos pastores mais relevantes do cristianismo, o pastor da igreja de Jerusalém. E seria Tiago, esse mesmo Tiago, o pastor da igreja em Jerusalém, que liderou o concílio, o primeiro concílio de Jerusalém, ali registrado em Atos, capítulo de número 15. Esse concílio que vai tratar das situações referentes aos cristãos judeus e aos cristãos gentios. É ali que seria determinado, através de Tiago e os anciãos da igreja, que os judeus eles poderiam continuar guardando o sábado, poderiam guardar ainda alguns dos rituais, como a própria circuncisão. Entretanto, os cristãos gentios, os cristãos estrangeiros, eles não precisavam guardar esses rituais, eles não precisariam guardar o sábado, aquelas regras alimentícias e assim por diante, porque aquilo ficaria para os judeus. Por que que a igreja decidiu isso? Porque na época, das entrelinhas ali dos evangelhos, o cristão da época, o cristão judeu, ele entendia que o cristianismo ele era como se fosse uma continuação do judaísmo, ou uma consumação do judaísmo, ou o judaísmo aperfeiçoado. E torna-se então ali necessário que o concílio decidisse quanto aos costumes dos judeus e os costumes ali para os cristãos gentílicos, né? E foi determinado da forma da qual nós já citamos. Então Tiago, irmão do Senhor, ele seria o autor da carta de Tiago. E como já dissemos, o Tiago apóstolo, ele não teria sido o autor dessa carta, porque nessa época, a perseguição, na época que é escrita essa carta, já tinha acontecido, já tinha se desencadeado, e Tiago, apóstolo, foi um dos primeiros dos líderes da igreja, um dos primeiros dos apóstolos a ser martirizado, tá? Então, quando a carta de Tiago ela é escrita, o Tiago apóstolo ele já havia morrido. Então, não poderia ter sido ele o autor desta carta. O Tiago apóstolo ele havia sido morto a mando de Herodes, né? Foi passado a espada a mando de Herodes. Enquanto o Tiago, irmão de Jesus, o Tiago, autor ali da carta de Tiago, ele também sofre martírio, mas ele sofre ali um martírio diferente, né? Ele sofre um martírio diferente. Ele morre a mando ali do sumo sacerdote, onde ele foi jogado primeiro ali do pináculo do templo e depois espancado ali pelo sumo sacerdote até a morte. O que chocou muito a comunidade, tanto dos cristãos quanto dos judeus ali daquela época. Porque Tiago ele era tido como sendo justo. Ele também havia ganho o apelido de joelhos de camelo, porque dizia-se que os seus joelhos pareciam cascos de camelo, né? De tanto ele orar, né? Imagine você que alguém, para ganhar esse apelido, o quanto ele teve que orar, né? Ele tinha essa vida de oração, ele era muito bem vista em toda a sociedade, não só por cristãos, mas também como judeus. E a sociedade se revoltou e expulsou o sumo sacerdote do serviço do templo por ter cometido aquele grande crime que foi assassinar Tiago, o justo, Tiago, irmão de Jesus Cristo. E quando Tito, no ano 70, ele invade Jerusalém, nós conhecemos muito bem o contexto, cumprindo-se ali a promessa de Jesus Cristo, que dizia que não ficaria pedra sobre pedra ali do templo. Tito, ele invade Jerusalém, ele destrói toda a cidade, realmente não fica pedra sobre pedra ali do templo. A comunidade, tanto dos judeus quanto dos cristãos na época, entendeu que aquilo era um juízo de Deus por terem matado ali um santo homem de Deus, que era o apóstolo Tiago. Bem que a gente sabe que o contexto real era uma profecia de Cristo que estava ali se cumprindo, né? Então, nós já conhecemos o autor da carta de Tiago, e a teologia protestante, a teologia reformada, ela admite que Jesus Cristo teve outros irmãos,
entre eles Tiago, que foi o autor dessa carta, bem como o pastor da igreja em Jerusalém.